Daí galera, Paulo da My Bonsai, tudo bem? Algumas pessoas estão me pedindo lá no canal para me falar alguma coisa sobre adubo. Então eu vou fazer alguns comentários aqui sobre adubo e gostaria de lembrar a todos que essa é uma opinião do Paulo, certo? Eu não quero dizer que seja uma verdade, que seja uma coisa absolutamente certa, mas é a opinião que eu tenho. O vídeo é um pouco atípico porque eu não falo normalmente em frente às câmeras, né? Eu gosto de botar sempre a câmera em algum lugar e eu fazer essa filmagem. Mas, como é adubo, eu não tenho como fazer isso na prática ali falando sobre adubo. A importância do adubo, né, em relação às plantas é que ele é o alimento das plantas. É ele que dá todos os nutrientes e toda a capacidade para que a planta cresça, se desenvolva de uma forma saudável. E quais são os principais componentes do nosso adubo? Nós temos o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Aonde o nitrogênio ele é responsável pela parte verde da planta, certo? Uma planta bem adubada com nitrogênio é uma planta que vai ter uma parte verde muito boa, crescendo muito, certo? Se nós colocarmos muito nitrogênio no nosso adubo, a gente corre o risco de que, além de dar muitas folhas, essas folhas venham a crescer muito. Então tem que ser uma coisa dosada. Nós temos o fósforo, que ele é responsável pela floração e pela frutificação da planta, certo? Então, se nós temos frutíferas, nós temos que ver a época de adubação e colocar um adubo com uma quantidade maior de fósforo. Para quê? Para que ela dê mais flores e automaticamente dê mais frutos. E o potássio? O potássio é responsável, certo, pela parte de raiz, tronco e doenças. Ele ajuda. Uma planta bem nutrida de potássio é uma planta que vai ter raízes fortes, tronco forte e protegida de doenças. Ela é menos suscetível a doenças. Dentro desses adubos nós temos ainda os macronutrientes e os micronutrientes. Dentre, eu até fiz uma colinha aqui, né? Os micro, nós podemos contar o boro, o cobre, o ferro e o zinco. E no macro nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o enxofre. Lógico que nós temos bem mais micronutrientes e macronutrientes, eu só peguei esses aqui que eram os mais conhecidos. Na página da My Bonsai tem a descrição de cada nutriente desse, é só buscar lá NPK que já vai aparecer, certo? E uma outra coisa que é interessante em relação à adubação, que é muito relativa à absorção, é a questão do nosso substrato. Um substrato muito alcalino ou um substrato muito ácido, ele impede, né, ele dificulta a absorção dos nutrientes que a planta tem dentro daquele vaso. Então não adianta às vezes a gente ter um solo extremamente alcalino ou extremamente ácido e está enchendo de adubo e a planta não vem. Por quê? Porque essas duas condições de extremidade, elas dificultam a absorção. A nossa planta fica por pouco tempo dentro de um vaso, né, período de 1 ano, 2 anos aí, mas imagine assim, você ficar de 1 a 2 anos comendo mal, certo? Você ter a comida e não poder pegar a comida, ela não poder absorver. Então tem que ter um cuidado nessa relação também do substrato para que ele não seja nem muito ácido, nem muito alcalino. O ideal é que ele esteja na faixa do neutro. Um testezinho fácil de se fazer com o substrato para saber se ele é ácido ou se ele é neutro, se ele é alcalino ou se ele é neutro, né? Você pega 2 copinhos, põe uma quantidade X de substrato, do mesmo substrato em cada copinho, e num copinho você põe vinagre e mexe, faz uma papinha. No outro copinho você põe um pouco de água, mexe, faz a mesma papinha e põe um pouco de bicarbonato de sódio, certo? Então você vai ter 2 misturas, uma
com vinagre e a outra com água e bicarbonato de sódio. Se por acaso que tiver com vinagre efervescer, é porque a mistura é muito alcalina. Se por acaso a que for misturada com o bicarbonato de sódio efervescer, é porque o substrato é muito ácido. Por acaso, se nenhuma das duas efervescer, é porque o seu substrato ele está neutro, certo? É um testezinho fácil, coisinha barata de a gente comprar no mercado. A vinagre e bicarbonato de sódio é muito simples de se encontrar e muito fácil de fazer o teste. Em 2, 3 minutos você testa o seu substrato e tem lá já a relação e daí pode fazer a correção, certo? Voltando ao que eu estava falando, lembrando, né? Nitrogênio cuida da parte das folhas, parte verde da planta. Fósforo cuida da parte de flor e frutos. Potássio cuida da parte de raiz, tronco e doenças, certo? Eles têm essa relação. Então a adubação tem que ser feita mais ou menos nessa relação. Eu estou querendo uma planta com mais massa verde, eu faço um adubozinho com um pouco mais de nitrogênio. Eu quero uma planta frutífera, ela está perto de frutificar, está perto de florescer, capricha um pouquinho no fósforo. A minha planta está um pouco fraquinha, com pouca raiz, está debilitada, capricha um pouquinho no adubo com potássio, certo? Repito, essa é a minha opinião. Não é lei, mas espero que tenha dado para entender, né, o que eu falei. Agradeço a todo mundo, obrigado, fiquem com Deus.